aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre elipse, hipérbole e arco de parábola. Vamos começar com a elipse. Elipse é como se fosse uma circunferência um pouco esticada, ou na horizontal ou na vertical. Veja o desenho. Temos uma elipse com centro na origem, eixo maior que vai de A1 até A2 é em cima do eixo X. Eixo menor que vai de B1 até B2 é em cima do eixo Y. A distância do ponto O até o ponto A1 podemos chamar de A. Necessariamente, a distância de A1 até A2, o eixo maior, será 2A. A distância do ponto O até o ponto B1, nós podemos chamar de B. Então, o eixo menor, B1, B2, valerá 2B. E os pontos F1 e F2, que são os focos desta elipse. Se nós pegarmos um ponto qualquer da elipse, a distância deste ponto até o foco F1, mais a distância deste ponto até o foco F2, será sempre constante igual ao eixo maior, igual a 2A. Essa é a definição de elipse. Um ponto qualquer da elipse, a distância dele até o ponto F1, mais a distância dele até o ponto F2, é igual ao eixo maior, é igual a 2A. Se nós pegarmos o ponto B1, que é um dos polos da elipse, a distância de B1 até F1, mais a distância de B1 até F2, vai ser igual a 2A. Só que B1 é equidistante de F1 e de F2. Então, a distância de B1 até F1 é igual a A. E a distância de B1 até F2 é igual a A também. Como a distância de B1 até a origem é B, e a distância de O, da origem O até o ponto F1 é igual a F, temos um triângulo retângulo. Podemos usar nele o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais F ao quadrado. Com isso, tendo dois elementos da elipse, nós podemos encontrar o terceiro. Esta elipse tem o eixo maior, o eixo 2A, em cima do eixo X. E o eixo menor, o eixo 2B, em cima do eixo Y. Então, a equação desta elipse será escrita x ao quadrado dividido por A ao quadrado. A é o semi-eixo maior e ele está no eixo X. Então, fica embaixo de x ao quadrado. Mais y ao quadrado dividido por B ao quadrado. B é o semi-eixo menor. Notem que B está no eixo Y, por isso fica embaixo de Y, igual a 1. Então, a equação reduzida desta elipse, x ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Se nós girarmos esta elipse, colocando de pé, o eixo maior vai ficar em cima do eixo Y e o eixo menor em cima do eixo X. A estará então em cima do eixo Y e B em cima do eixo X. A equação fica invertida. X ao quadrado dividido por B ao quadrado, pois B está no eixo X, mais Y ao quadrado dividido por A ao quadrado, porque A está no eixo Y, igual a 1. É a equação reduzida desta elipse. X ao quadrado sobre B ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre A ao quadrado, igual a 1. Nem sempre o centro da elipse está na origem. Às vezes o centro fica deslocado da origem. Vamos ver como fica a equação. Temos uma elipse com o eixo maior 2A paralelo ao eixo X e o eixo menor 2B paralelo ao eixo Y. Notem que o centro desta elipse está fora da origem. O centro C tem coordenadas XC, X-centro, e YC, Y-centro. A equação, como A está paralelo ao eixo X, vai ter X em cima e A embaixo. Só que o centro da elipse está deslocado da origem. Podemos então escrever x menos x-centro ao quadrado e dividido por A ao quadrado, pois A é paralelo ao eixo X. E mais y menos y-centro ao quadrado dividido por B ao quadrado. Note que B é paralelo ao eixo Y. E continua igual a 1. Então, sempre que a elipse tiver o eixo maior paralelo ao eixo X e o centro fora da origem, temos x menos x-centro ao quadrado sobre A ao quadrado
mais y menos y centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Se nós girarmos esta elipse, teremos outra elipse com o eixo maior, desta vez paralelo ao eixo y. Então 2a é paralelo ao eixo y. E o eixo menor, 2b, paralelo ao eixo x. Notem novamente que o centro está fora da origem, coordenada x centro e y centro. Montando a equação, x menos x centro ao quadrado, só que agora dividido por b ao quadrado, pois b é que é paralelo ao eixo x, mais y menos y centro ao quadrado, dividido por a ao quadrado. A é paralelo ao eixo y, também igual a 1. É a equação reduzida da elipse com o centro fora da origem. Vamos fazer um exercício de elipse? Veja o exercício. As coordenadas dos focos da cônica de equação y ao quadrado dividido por 25 mais x ao quadrado dividido por 16 igual a 1 são a menos 3, 0 e 3, 0. B, 0, 3 e 0, menos 3. C, menos 3, 0 e 0, menos 3. D, menos 3, 0, 0, 3. Ou E, 5, 0 e 0, 4. Bom, vamos enxergar primeiro a equação. Y ao quadrado sobre 25 mais x ao quadrado sobre 16 igual a 1. Agora você pode ficar em dúvida quem é A e quem é B. Se você lembrar bem, A é a hipotenusa do triângulo retângulo. Por isso, A é sempre maior do que B. Entre 25 e 16, o maior é 25. Então, nós temos A ao quadrado igual a 25. Tirando a raiz, A igual a 5. E necessariamente B ao quadrado igual a 16. Tirando a raiz, B igual a 4. Temos A e B. Falta F. Usando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais F ao quadrado. A ao quadrado nós sabemos que é 25. E B ao quadrado, 16. Ficamos com 25 igual a 16 mais F ao quadrado. Subtraindo 16 dos dois lados, temos 25 menos 16 igual a F ao quadrado. 25 menos 16 dá 9, 9 igual a F ao quadrado. Tirando a raiz, F é a raiz quadrada de 9, F igual a 3. Agora vamos montar o gráfico. Nós sabemos que o 25, que é maior que 16, está embaixo do y. Por isso, o eixo maior estará no eixo y. O eixo maior é o dobro de A. 2 vezes 5, 10. E o eixo menor? Note que x ao quadrado está dividido por 16. O eixo menor é 2 vezes 4, o eixo menor, 8. Está em cima do eixo x. Temos então, no eixo y, os pontos 5 e menos 5, que são os vértices desta elipse. No eixo x, os pontos 4 e menos 4, que são os polos desta elipse. E os focos sempre estarão no eixo maior. Então, F1 e F2 estarão em cima do eixo y. Como F é igual a 3, marcamos o ponto 3 e o ponto menos 3 em cima do eixo y. Ponto F1, coordenadas 0 e 3. Ponto F2, coordenadas 0 e menos 3. 0, 3 e 0, menos 3 é a alternativa B. Vamos agora falar sobre a hipérbole. Veja o desenho. Temos uma circunferência com centro na origem e raio F. Marcamos no eixo X os pontos F1 e F2, que são os focos da hipérbole. Ainda no eixo X, os pontos A1 e A2, os vértices, e no eixo Y, B1 e B2, são os polos da hipérbole, montando assim um retângulo. As diagonais desse retângulo são as assíntotas da hipérbole. O que seria hipérbole? É o lugar geométrico dos pontos cuja distância de F1 até F2, cuja diferença da distância dos pontos até F1 e F2 é constante igual a 2A. A é a distância da origem até A1. Então, 2A é a distância de A1 até A2. E 2B, a distância de B1 até B2. Notem que o raio da circunferência é F. Podemos formar um triângulo retângulo. Hipotenusa dele é F e os catetos são A e B. Podemos usar o teorema de Pitágoras. F ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Notem que agora a hipotenusa, o maior lado, é F. A equação da hipérbole, x ao quadrado sobre A ao quadrado, menos
y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Notem que A está em cima do eixo x e B em cima do eixo y. Então A na equação vai ficar embaixo de x ao quadrado, né? O A ao quadrado, e B ao quadrado embaixo de y ao quadrado. Se nós girarmos a hipérbole, teremos A em cima do eixo y e B em cima do eixo x. A equação ficará invertida. Y ao quadrado dividido por A ao quadrado menos x ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Notem neste caso que A está em cima do eixo y, ele vem primeiro, e B em cima do eixo x, vem em segundo lugar. Vamos agora falar sobre arco de parábola. Você sabe que a parábola é proveniente de uma equação do segundo grau. Vejam a representação. Neste primeiro exemplo, nós temos uma reta chamada diretriz, essa reta indicada com a letra D, eixo x e eixo y, e o vértice da parábola coincidindo com a origem do sistema. Um ponto F, cuja distância do ponto O até o ponto F é F, e a mesma distância do ponto O do centro da origem até a diretriz é também F. Parábola seria o lugar geométrico dos pontos equidistantes do ponto F e da diretriz. Então, qualquer ponto que você pegue da parábola, a distância dele até o foco F é igual à distância dele até a diretriz D. Neste caso, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para a direita. A equação dela, y ao quadrado igual a 4fx. É só você conhecer o valor de f e substituir que você encontra a equação desta parábola. Se nós invertermos a parábola, voltarmos a concavidade da parábola para a esquerda, ficaremos com y ao quadrado igual a menos 4fx. Se colocarmos a concavidade voltada para cima, x ao quadrado igual a 4fy. E colocando a concavidade voltada para baixo, x ao quadrado igual a menos 4fy. Para encerrar a aula, vamos ver o que acontece se nós deslocarmos o vértice da origem. Veja o gráfico. Nós temos o vértice fora da origem, deslocado da origem. Coordenadas do vértice, xv e yv. X vértice e y vértice. E neste caso eu coloquei uma parábola com a concavidade voltada para cima. A equação desta parábola fica x menos x vértice ao quadrado igual a 4f, que multiplica y menos y vértice. Neste caso, você deve substituir o f e também as coordenadas do vértice para encontrar a equação. Hoje falamos sobre elipse, hipérbole e arco de parábola. Estudem bastante. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.